À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos, nosso Senhor nos deu a graça de, durante este ano, querer nos dedicar a Nossa Senhora. Nossa Senhora é o grande amor do nosso coração, da nossa fraternidade, e nós temos como projeto, ao longo desse ano, de fazer uma catequese mariana, aprofundar um pouco nos temas da vida da Virgem Maria. Vamos estudar juntos nesta catequese algumas obras, especialmente a obra do Padre Roio Marim sobre a Virgem Maria. Queremos, durante esse ano, na nossa catequese mariana, oferecer a Nossa Senhora um pouco do nosso amor. Nós iniciaremos hoje esta catequese sobre a Mãe de Deus e, ao longo desse ano, nós buscaremos estabelecer uma comunhão mais profunda com o coração da Virgem Maria por meio do conhecimento, por meio do estudo. Um estudo que corresponda ao nosso desejo de amá-la e amá-la cada vez mais. Nós iniciaremos a nossa formação meditando sobre a vida da Santíssima Virgem, uma vez que se faz necessário reconhecer que a vida de Nossa Senhora aqui na Terra era a de um ser humano puríssimo, uma vida humana puríssima, mas, como diz o Padre Roio Marim, perfeitamente imitável e ao alcance de toda alma sincera. Portanto, a Virgem Maria não pode ser vista como uma mulher inatingível, inalcançável. Deus a conquistou da nossa humanidade e a fez uma criatura singular, mas deu nela as virtudes que nós podemos imitar, e conhecer a Virgem Maria é exatamente buscar este caminho de imitação das suas virtudes. Hoje nós meditaremos sobre a infância da Virgem Maria, a infância e a sua juventude. Falaremos da pátria onde ela nasceu, da estirpe dela, a geração dos seus pais, do nascimento e do nome da Virgem Maria. Falaremos sobre os primeiros anos da sua vida, o voto de virgindade e o seu esponsalício com São José. Então faremos um breve apanhado desta primeira etapa da vida da Virgem Maria até o momento em que ela se desposa com o glorioso São José. Nós não podemos afirmar exatamente onde Nossa Senhora teria nascido. Nós não temos esse dado nas Sagradas Escrituras, não temos ele, mas nós temos a tradição, e segundo a tradição oriental, São Joaquim e Santa Ana moravam ora em Jerusalém, ora em Nazaré, e segundo o Padre Roio Marim, são 4 as cidades que disputam essa honra de lhe ter nascido a Virgem Maria. Primeiro, a cidade de Séforis, que era a capital da Galileia, estava a 5 quilômetros de Nazaré. Outros diziam que ela teria nascido em Belém ou em Jerusalém, e outros que ela teria nascido em Nazaré, né? Sendo que essa última, Nazaré, para o Padre Roio Marim, seria a mais provável, né? Onde ela teria nascido, considerando o fato de ser ali o lugar onde se deu a própria anunciação do arcanjo São Gabriel, como diz São Lucas no primeiro capítulo do seu evangelho. Portanto, o Padre Roio Marim considera que ali teria nascido a Santíssima Virgem. Pelo próprio evangelho, nós sabemos da simplicidade, da insignificância, da pobreza daquela pequena cidade que estava localizada na parte sul da Galileia. São João Damasceno, ele considerava que essa teria sido a cidade de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora teria nascido, teria sido em Jerusalém, onde São Joaquim e Santa Ana possuiriam uma casa modesta e sobre a qual teria sido depois construída uma igreja em honra de Santa Ana,
e teria sido nesta casa, segundo São João Damasceno, que se deu o nascimento de Maria Santíssima, e mais tarde, onde São Joaquim e Santana teriam morrido. Então, como nós vemos, a tradição tem várias posições quanto ao lugar onde ela poderia ter nascido, sendo que Nazaré é aquele lugar mais provável. Santíssima Virgem, ela pertencia à nação judaica, ela era depositária da verdadeira religião e que daria ao mundo nosso Senhor, o Salvador. Quanto aos pais de Nossa Senhora, nós não sabemos nada além daquilo que se pode colher, que se pôde ao longo da história colher no apócrifo do proto-evangelho de São Tiago, de onde a tradição encontrou os nomes de Joaquim e Ana. Nós não sabemos, pelo evangelho canônico, os nomes dos pais de Nossa Senhora. Esses nomes nós encontramos no apócrifo do proto-evangelho de São Tiago, nomes pelos quais o povo cristão sempre venerou desde muitos séculos como sendo os pais de Nossa Senhora. São Joaquim e Santa Ana certamente eram pessoas virtuosos pais. E estes, apesar de passarem uma vida simples, uma vida humilde, eles eram da tribo de Judá e, portanto, eram da família real de Davi, muito ricos em virtudes, pobres materialmente, né? E em tudo buscavam cumprir a vontade de nosso Senhor. Pouco favorecidos dos bens materiais, né? Nossa Senhora vem de uma família modesta, apesar de ser da família real. Eles, como pais, eram de comprovada virtude. Como os santos pais, né, da Virgem Maria, nós aprendemos a compreender que esses são os bens verdadeiros, né? A sólida glória consiste exatamente na virtude e na santidade, da qual eles eram agraciados e, portanto, puderam receber de Deus esse grande dom que era dar à luz à Santíssima Virgem. A Igreja santificou São Joaquim e Santa Ana, e a celebração deles no dia 16 de agosto e ela no dia 26 de julho. Depois a Igreja reuniu a festa dos dois no mesmo dia, né, que nós celebramos atualmente no calendário romano. Desses maravilhosos santos, São Joaquim e Santa Ana, teria nascido a Santíssima Virgem, imaculada porque recebeu um privilégio único de Deus, de ter sido concebida isenta do pecado original. A fé católica nos ensina que só a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada desse pecado e foi concebida numa santidade perfeitíssima, e que desde o primeiro momento da sua existência, Nossa Senhora foi enriquecida pelos tesouros da graça e de todos os dons do Espírito Santo. A conceição imaculada difere da concepção de toda a humanidade, pelo menos em 2 pontos. Nós podemos dizer que a concepção da Virgem Maria é única. Primeiro, que foi consequência de uma graça milagrosa que Deus concedeu aos pais, São Joaquim e Santa Ana, que já eram velhos. Depois, porque foi perfeitamente santa e perfeitamente pura, por uma disposição especial da Divina Providência, né, visto que Nossa Senhora tinha uma sublime missão, que era de ser a mãe do Filho de Deus feito homem. Por isso, para o cumprimento dessa missão, ela recebeu a grande graça, o ser imaculada. Portanto, ser imaculada é um privilégio único, um milagre da graça divina, como tem um padre chamado Bossuet, famoso escritor mariano. Ele diz que em Maria não só nos maravilha o ter sido preservado da culpa, nela nós vemos também um parto sem dor, uma carne sem fragilidade, os sentidos sem rebelião, uma vida sem mancha e uma morte sem agonia. Ou seja, Nossa Senhora traz consigo aqueles dons que Eva tinha perdido, os dons preternaturais. Tratam-se de graças especiais que, em Maria Santíssima, só fazem parte do grande tesouro da graça que lhe foi concedida por Deus, uma vez que nela a graça foi difundida sem limites, como afirma Santo Afonso Maria de Ligório, que
a graça concedida a Nossa Senhora no momento da sua conceição, ela sobrepuja tudo o que foi e que será jamais concedido a todos os homens e a todos os anjos, porque Deus amava Nossa Senhora naquele instante mais do que todos os anjos e homens e santos juntos. São Boaventura, que é um grande santo, também um grande devoto de Nossa Senhora, ele, buscando comparar a grande verdade da plenitude da graça em Nossa Senhora, ele diz que a Virgem Maria é a reunião de todas as graças de Deus. Assim como o oceano é um reservatório de todas as águas do globo terrestre, Nossa Senhora seria a reunião de todas as graças de Deus. Para a inteligência humana, é impossível compreender o grau da graça em Nossa Senhora, porque essa é proporcionada à sua dignidade de Mãe de Deus, e essa, de certo modo, é infinita, quase infinita, ou seja, nós não compreendemos o que é ser Mãe de Deus. São Maximiliano diz que ser mãe, esta expressão mãe já é grande, mas Mãe de Deus é incompreensível. Assim, a Mãe do Céu, ela pode nos fazer participar da superabundância das suas graças, ela que foi agraciada como um manancial, uma torrente. A Mãe se faz tudo para todos, para os sábios, para os ignorantes, para todos ela abre o seio da sua misericórdia, para nós, a fim de que nós recebamos da sua plenitude. Os enfermos recebem saúde, ela é Nossa Senhora dos remédios. Os oprimidos são consolados, o perdão é dado aos pecadores, nela as misérias são transformadas em misericórdia, como nós cremos na nossa fraternidade. Pelos atos de Nossa Senhora, que são atos perfeitíssimos, a Virgem Maria ela progrediu todos os dias e em todos os momentos da sua vida ela progrediu em graça e em virtude. E pela correspondência constante à graça, ela não cessou de crescer na santidade, na presença de Deus. Por conveniência, sua qualidade de Mãe de Deus foi o motivo pelo qual ela recebeu esta graça. Então, convinha a Deus, que queria encarnar o seu divino Filho, que ele criasse a mãe deste divino Filho, imaculada pela dignidade do próprio Filho. De fato, convinha que a mãe do Filho de Deus fosse imaculada. Santo Anselmo, ele confirma, perguntando, se Deus, que conservou puro milhões e milhões de anjos, se ele não poderia preservar da queda a mãe do seu próprio Filho. Ou que ela, a bendita entre todas as mulheres, fosse menos que Eva, que foi criada em inocência e pureza. Então ele diz, se convinha a Deus criar Eva em inocência e pureza e deixar puro milhões de anjos, por que não a Virgem permanecer imaculada? A crença e a verdade profunda da Imaculada Conceição de Nossa Senhora se fundamenta não somente nos argumentos da razão, mas também das Sagradas Escrituras e depois da grande tradição da Igreja. Nas Sagradas Escrituras, nós podemos confirmar já a figura de Nossa Senhora no Antigo Testamento. Sagrada Tradição afirma em todos os tempos a fé católica na Imaculada Conceição de Maria. A Igreja, que é nossa mãe, que é nossa mestra, é a mestra da verdade, sempre considerou como incontestável a doutrina da Conceição Imaculada da Virgem Maria, confirmou essa doutrina pela autoridade infalível do Papa Pio IX, quando, na bula Ineffabilis Deus, ele proclamou, no dia 8 de dezembro de 1854, proclamou esta verdade de fé católica, fé que diz que a Virgem Maria foi concebida isenta de todo o pecado. E não se trata de ter criado essa verdade. A Igreja somente declara uma verdade que ela reconhece, e, portanto, já era acreditada em toda a Igreja que a Virgem Maria era imaculada. O Papa Pio IX, ele declara com voz forte e com muito entusiasmo na sua encíclica, ele diz: por isso, pela autoridade de nosso Senhor, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, pela nossa autoridade,
nós declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina segundo a qual a bem-aventurada Virgem Maria foi, desde o primeiro instante da sua conceição, por uma graça e um privilégio especial de Deus Todo-Poderoso, em vista dos merecimentos de Jesus Cristo, porque eu disse que esta graça na Virgem Maria, ela tem em previsão a própria pessoa de Cristo. O Papa continua dizendo: esse Jesus Salvador do gênero humano, ela preservada e isenta de qualquer mancha da culpa original, é revelado por Deus. Portanto, é uma doutrina revelada por Deus, não criada pela Igreja. E, por conseguinte, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Por isso, se alguém, diz o Papa, tivesse a presunção de admitir uma crença contrária à nossa definição, saiba que esta pessoa naufragou na fé e se separou da Igreja. Há pouco tempo atrás, um sacerdote declarou tristemente e impiedosamente na homilia que todos nós, para sermos santos, temos que ter pecado e que até a Virgem Maria teria pecado e depois se tornado santa. Certamente, esse padre caiu em desgraça, naufragou na fé, porque a Igreja diz que Nossa Senhora nasceu isenta de toda a culpa do pecado original, portanto, não poderia pecar. O mundo católico, ele recebeu com esta proclamação, o triunfo da Imaculada Conceição com muito entusiasmo extraordinário, e Nossa Senhora depois vem confirmar pela própria aparição dela em Lourdes. E eu creio que em relação à Imaculada Conceição, nós ainda não cumprimos a nossa missão de fazer com que esse dogma seja realmente mais conhecido e amado pelos fiéis católicos de todo o mundo. O principal efeito do glorioso privilégio da Imaculada Conceição foi que ela nunca cometeu pecado, nem mesmo teve qualquer inclinação ao mal, não sofreu qualquer rebelião da carne ou tem herdado qualquer tentação e a culpa, fruto do pecado original. Então, esta criatura bela, sem mancha, é como a expressão da misericórdia de Deus, máxima, entre nós humanos. Deus transformou na miséria da nossa carne, na maior expressão da sua misericórdia, e isentou Nossa Senhora de qualquer possibilidade de pecado. Significa que, além do pecado original, a Virgem Maria também ficou isenta durante toda a sua vida de qualquer pecado, mesmo pecado venial ou qualquer imperfeição. Santo Agostinho é quem diz, de modo muito belo, no tratado dele chamado Natura et Gratia, no capítulo 36, Santo Agostinho diz que, quando se tratasse do pecado, ele queria, para a honra de Cristo, que não se falasse de Maria. Não há motivo, diz Santo Eloá, um grande santo mariano, que permita aplicar alguma mancha àquela, tendo recebido a plenitude do Espírito Santo, mereceu ser a mãe do autor de toda a pureza. Então não há motivo, ele dizia, para atribuir e aplicar a ela qualquer mancha de pecado. Quando alguém prega contra esta verdade, o Papa dizia, esta pessoa já naufragou na fé. O que preservou a Virgem Maria de todo o pecado foi que, da parte de Deus, ela recebeu a extinção da concupiscência, aquela inclinação ao mal. Da parte de Maria Santíssima, uma contemplação contínua dos atributos divinos, uma união sempre constante com nosso Senhor, uma união verdadeiramente deleitável, porque ela é feliz e pode estar unida a Deus porque é isenta do pecado, uma espécie de arrebatamento da caridade. Nossa Senhora foi pleníssima, jamais se desviou da justiça, ela sempre deu a Deus aquilo que a Deus era devido, o amor que lhe era devido. Contudo, Deus, ele preserva a Virgem Maria da possibilidade do pecado, mas não a preservou dos sofrimentos e da morte, como o próprio Jesus não se preservou do sofrimento e da morte. Porque Nossa Senhora não precisava sofrer e não precisava morrer, porque a palavra de Deus diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Se ela não pecou, ela não precisaria morrer, não precisaria sofrer. E nós sabemos que Deus permitiu que ela sofresse.
Maria Santíssima ela teria sido preservada unicamente, como a tradição da Igreja diz, pelos merecimentos de Cristo, por preservação antecipada da redenção de Cristo, a redenção que Cristo traria ao mundo. Para Nossa Senhora, nós dizemos que nela a redenção se deu não por libertação, como é a nossa, mas por preservação. Antes mesmo de Jesus morrer na cruz, Nossa Senhora havia sido já preservada do pecado. Muitos autores perguntam se a Virgem teria consciência dos privilégios que ela recebeu no momento da sua conceição. Suarez, que é um grande teólogo, São Bernardino de Sena, um grande santo, ele diz que sim, que desde o primeiro instante da existência, Nossa Senhora já teria pleno uso da razão e assim poderia já corresponder à graça e, pelas suas homenagens, aumentar a glória de Deus. Portanto, Nossa Senhora já tinha uso da razão e conhecimento desses grandíssimos privilégios. A preservação de Nossa Senhora da parte de Deus nos ensina o quanto o pecado desagrada a Deus, não é? Porque ele a isentou desse pecado, e revela ao mesmo tempo o dom maravilhoso da graça santificante. Ou seja, Nosso Senhor concedeu a ela ser santa, desde a sua concepção. Nos ensina também com a grande pureza que nós devemos nos aproximar do altar de Deus. Se para o Verbo encarnado ter no seu castíssimo seio foi preciso que Nossa Senhora fosse a mais santa e a mais pura de toda a criatura, culpado seria o cristão que se atrevesse a buscar a Sagrada Comunhão com a consciência manchada, porque Deus da Eucaristia é o mesmo Deus da encarnação. Nossa Senhora, para dar a luz ao Filho de Deus, foi preservada de todo o pecado, isenta de toda mancha. Um coração verdadeiramente puro, limpo. Quando nós vamos ao altar de Deus, nós buscamos nos afastar de todo o pecado pelo sacramento da confissão. Quanto à natividade de Nossa Senhora, os historiadores eles não são unânimes, uma vez que não se pode definir com clareza o ano nem o dia exato do nascimento de Nossa Senhora. A definição da data que nós possuímos hoje, ela foi introduzida na Igreja pelos cálculos de um monge chamado Dionísio, no ano 525, o qual o padre Roio Marim considera que cometeu um grande erro de cálculo, atrasando esse nascimento, a data desse nascimento, por vários anos, cerca de 5 a 7 anos. O padre Roio Marim diz que se Nossa Senhora contraiu o noivado com São José com 13 ou 14 anos, como era o costume em geral naquela época, acrescentando os anos do erro do cálculo desse monge Dionísio, ela deveria ter cerca de 21 ou mesmo 18 anos, antes da era atual, da era cristã. São João Damasceno, ele diz que Nossa Senhora teria nascido em Nazaré no dia 8 de setembro. Isso permaneceu para a tradição da Igreja, uma data que nós celebramos, a memória da Natividade de Nossa Senhora. Mesmo não podendo confirmar essa data, a Igreja ela celebra há muito tempo, desde os tempos antigos, esta data. E ao longo da história, as atas da Santa Sé, o Breviário Romano, a tradição do Oriente Cristão, do Ocidente, até o século X, afirmavam que teria sido em Jerusalém aos 8 de setembro. Portanto, são datas que nós podemos celebrar como fruto do conhecimento da tradição da Igreja. A simplicidade do nascimento da Virgem Maria nos revela o seu grande mistério e o escondimento em Deus. Santo Anselmo diz que o nascimento de Nossa Senhora teria sido anunciado com indícios maravilhosos, com sinais divinos, como nas prefigurações e nas profecias do Antigo Testamento. A Igreja, ela celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora há mais de 1400 anos. E o faz porque Nossa Senhora veio ao mundo não só isenta de pecado, mas na simplicidade da graça, e porque o seu nascimento anuncia a proximidade da vinda de nosso Senhor. Portanto,
merece celebração a memória do nascimento de Nossa Senhora, o sinal de grande esperança. O nascimento da Virgem Maria marca uma data do mais alto valor histórico para a humanidade, ou seja, se encarnaria o Verbo que nasceria daquela criança. Os santos dizem que Nossa Senhora desponta a aurora de uma nova civilização, aguardada durante tanto tempo, tanto pelo Oriente como pelo Ocidente. O paganismo ele sofrerá muito com o advento da primeira luz no mundo, que é Jesus, né? Ele iluminará as trevas da idolatria, Deus viria à Terra. Portanto, a Mãe Igreja ela declara com muita alegria e com sentimento de profunda veneração o nascimento de Nossa Senhora. E ela canta nas vésperas, nas segundas vésperas da festa da Natividade de Nossa Senhora. A oração é linda quando nós rezamos na liturgia e dizemos: o dia do vosso nascimento, ó Virgem Maria, Mãe de Deus, deve ser universal alegria para todos os filhos do Evangelho, aqueles que receberam a boa nova, né? Pois de vós é nascido o Salvador, o Sol da Justiça, Jesus Cristo, nosso Senhor, que cancela a maldição e derrama as bênçãos, confunde a morte e nos dá a vida eterna. Assim a Igreja canta nas vésperas da festa da Natividade de Nossa Senhora. O nascimento da Virgem Maria é para nós um sinal de alegria, de esperança. Muito justo é que se celebre o nascimento de Nossa Senhora com louvores, com festas universais, porque é Nossa Senhora quem traz para nós o Salvador. Ainda criança na idade, ela foi grande nos merecimentos e grande nas virtudes. Não se celebra na igreja a natividade dos santos, porque todos os santos nasceram em pecado. Somente o Natal de Jesus, a 25 de dezembro, o da Virgem Maria, 8 de setembro, e de São João Batista, no dia 24 de junho, são os únicos que nós celebramos a natividade. São João porque ele foi santificado ainda no ventre de Santa Isabel. Portanto, já nasceu santificado, não nasceu santo, não foi concebido santo, imaculado, mas quando São João estava no ventre de Santa Isabel, na visita da Virgem Maria, nosso Senhor santifica São João no ventre da sua mãe. Portanto, nós celebramos também ele o dia do seu nascimento. O amor de Deus, né, para com a mais bela de suas criaturas, não se contentou somente em fazê-la nascer pura pela Imaculada Conceição, mas exigiu também que ela fosse cumulada de todas as graças e ornada de todos os dons e virtudes do Espírito Santo, carismas do Espírito Santo. Desde a aurora da vida de Nossa Senhora, ela percorreu a largos passos o caminho da perfeição. Nossa Senhora era rica em virtudes puríssimas, porque uma vez que ela foi preservada do pecado original e das consequências do pecado, em nenhum momento ela foi impedida de progredir na virtude. Portanto, as virtudes brotavam limpas, né, na alma de Nossa Senhora. Virtudes excelsas, a Igreja reconhece. Como nós não temos como medir a sublimidade do amor de Deus por ela, nós também não podemos medir a grandeza e a beleza das virtudes de Nossa Senhora. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tentando expressar o amor, né, por Nossa Senhora, dizia ao longo da sua vida: este será o meu céu, o meu destino no céu, viver de amor. Se Santa Teresinha desejava isso, pensemos como era isso no coração da Virgem Maria. De fato, se alguém viveu do amor nesse mundo, esse alguém foi Nossa Senhora. As virtudes dela eram fecundas porque as virtudes dos predestinados, né, elas encontram em Nossa Senhora a base e o modelo perfeito. Então, a Virgem sempre foi para todo cristão, para todo aquele que busca a santidade, né, como que uma fonte inesgotável, fecunda de santidade. Além de ser também virtude pura, porque Nossa Senhora foi imunizada, né, de todo amor próprio, de toda concupiscência. E ao imitar as virtudes de Nossa Senhora, nós não devemos esquecer que
só são virtudes na medida em que estão impregnadas do amor. E Nossa Senhora era pleno. Todas as virtudes que compõem a alma de Nossa Senhora, que é um verdadeiro jardim de Deus, elas fazem com que a celebração do nascimento de Nossa Senhora se torne cada vez mais feliz, né, para a humanidade. Os santos consideravam que esse dia feliz do nascimento de Nossa Senhora era um dia feliz para todos nós. Santo Ildefonso, que foi um grande devoto da Virgem Maria, ele dizia: a natividade da Santíssima Virgem é como o princípio do nascimento de Cristo. Do mesmo modo que a aurora é o fim da noite, assim, esse feliz nascimento de Nossa Senhora foi o fim de todos os males e o princípio desse dia feliz, pelo qual suspiravam todos os homens. Nossa Senhora, portanto, para nós é como esta aurora, né, que expulsa as trevas do nosso coração. Depois de falar do nascimento, nós falamos do nome da Virgem Maria. O nome sublime de Nossa Senhora, como o nome de Jesus, veio do céu. São Jerônimo é quem diz que foi por ordem de Deus que São Joaquim e Santa Ana deram esse nome a Nossa Senhora. Ricardo de São Lourenço, se referindo ao nome da Virgem Maria, ele dizia: a Santíssima Trindade vos conferiu esse nome, ó Maria, que lhe é superior a todo nome, depois do nome do vosso Filho. Ele enriqueceu de tanto poder e tanta majestade, que ao proferi-lo, ou seja, ao proferir o nome da Virgem Maria, quer que se dobrem os joelhos dos que estão nos céus, na terra e nos infernos. Vários privilégios Deus otorgou ao nome da Virgem Maria. Isso diz Ricardo de São Lourenço. Os pais lhe teriam imposto o nome de Míriam. Possivelmente, segundo o padre Roio Marim, no seu livro sobre a Virgem Maria, diz que em honra à irmã de Moisés e Arão, que teria sido a primeira, não é, a levar esse nome, Míriam. Ainda segundo o padre Roio Marim, na versão dos 70, da tradução dos 70 da Bíblia, esse nome aparece como Mariam, uma palavra que nós vemos depois algumas vezes nos evangelhos, embora a forma grega Maria seja mais frequente e tenha mais prevalecido entre o povo cristão. E nós podemos ver o que significa então esse nome Maria. De fato, o nome da Virgem Maria ele possui várias, e possui não só várias, mas belas significações. Entre as principais nós podemos ver, por exemplo, segundo a origem síria, o nome Maria significa Senhora e Rainha. E Nossa Senhora é verdadeira Senhora e Rainha por ter dado ao mundo Jesus, que é o Rei imortal de todos os séculos. Jesus Cristo é o Rei, o Criador do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E, portanto, ela é também Rainha e soberana do céu, da terra, dos anjos, dos homens. São Bernardino de Sena considera que, desde o momento em que Maria Santíssima consentiu em ser a mãe de Deus, ela mereceu o cetro, não é, do mundo, que ele fosse colocado nas mãos dela. Então, aceitando ser a mãe de Jesus, ela se torna esta senhora e esta rainha. Isso na origem síria do nome. Na origem egípcia do nome, Maria significa a amada de Deus. Sem dúvida, Nossa Senhora é, de todas as criaturas, a mais amada por Deus, né? Por todos os benefícios com os quais nosso Senhor, Deus, acumulou. Né? Há um tom enfático quando o evangelista São Lucas afirma, por exemplo, falando de Nossa Senhora, o nome da Virgem era Maria, a define. Etimologicamente, a palavra, este nome, Maria, significa a sua predestinação, a previsão do futuro, da vida. Maria, ou Míriam, era o nome da irmã de Moisés e Arão, e era um composto. Então, esse nome era um nome híbrido, que tinha dois termos, né, étimos, e um hebreu, Mir, ou Mer, né, que significa amada, e o outro egípcio, Ra, né, que significa Deus. Por isso, no significado egípcio do nome Maria, seria Mir, Ra, então a amada de Deus. O nome
significa, portanto, Nossa Senhora como a predileta, a preferida de Deus, a amada de Deus, e de fato é assim, né? O arcanjo Gabriel, quando saúda Nossa Senhora, ele diz: porque encontraste graça diante de Deus, ou seja, Deus te amou de modo singular. Depois, um terceiro significado, já agora de origem hebraica, como confirma São Jerônimo, o nome Maria significa um oceano de amargura. E realmente, aos pés da cruz, Nossa Senhora sofreu tantas amarguras. A aflição foi tão vasta, né, e tão profunda como o mar. De fato, nunca uma pessoa sofreu tanto como Nossa Senhora, né? Tem aquele canto maravilhoso de Nossa Senhora, um canto dolorosíssimo, onde Nossa Senhora diz, né, ó vós todos que passais pelo caminho, vinde e vede se há dor semelhante à minha dor. Nós cantamos na Semana da Paixão. De fato, não existiu criatura que houvesse sofrido mais nesse mundo do que a Virgem Maria. Santo Ildefonso, grande devoto de Nossa Senhora, ele considera as dores da Mãe de Deus e afirma que a dor, né, excedeu todas as dores de todos os mártires juntos. Segundo outros padres da igreja, ou doutores da igreja, o nome Maria também significa a estrela do mar. Nós podemos crer, certamente, que a Virgem Maria ela realizou perfeitamente em tudo aquilo que o nome dela significa. Então, a Virgem Maria é a Senhora, a Rainha, a amada de Deus, um oceano de amarguras, é a estrela do mar. Nossa Senhora para nós é como a estrela brilhante, como a estrela do mar, que nos ilumina, nos guia através das numerosas provas, nos perigos, nos tormentos, assim como era a estrela que indicava o caminho para os navegantes. A Virgem Maria para nós é a estrela que nos indica o caminho da salvação, o porto seguro da salvação. Entre todas as criaturas de Deus, o nome de Maria é o único ao qual a Igreja estabeleceu uma festa especial. Então nós temos uma festa também para o nome de Maria. A origem dessa festa se deu quando, no ano 1683, a cidade de Viena, que naquele momento era um dos grandes baluartes da fé católica, tinha sido sitiada pelos turcos. Os sitiados resistiam com bravura, e por mais valorosos que fossem, a superioridade numérica do inimigo era esmagadora, no cerco contra a cidade de Viena, e os exércitos, depois de uma tremenda batalha, as linhas turcas foram derrotadas. Maomé IV, que era aquele que conduzia, foi morto, e os poloneses então se apoderam da bandeira do inimigo e enviam ao Papa Inocêncio IX, que, em reconhecimento por aquela vitória tão inesperada, a batalha foi no dia 20 de novembro de 1685, então o Papa ordenou que fosse, no dia 20 de novembro de 1685, fosse proclamada em todo o mundo uma festa em honra ao nome da Virgem Maria, que seria celebrada no dia 12 de setembro. Então, no dia 8, nós celebramos a memória da Natividade e no dia 12, a festa do nome da Virgem Maria. 4 dias depois da sua Natividade, o fruto que nós podemos colher na catequese de hoje é a certeza de que invocar frequentemente o nome da Virgem Maria durante a vida e, sobretudo, na hora da prova, das tentações, a fim de que nós morramos pronunciando esse nome. Nós peçamos a Deus a graça de que as últimas palavras que saírem dos nossos lábios antes da nossa morte sejam o nome de Jesus e o nome da Virgem Maria. Depois nós podemos falar da apresentação da Santíssima Virgem. Nós entendemos a apresentação como aquela que São Joaquim e Santa Ana teriam feito da Virgem Maria e a oferta pública que a Virgem Maria teria feito de si mesma a Deus no Templo de Jerusalém. Essa promessa feita por São Joaquim e Santa Ana de apresentar a criança no templo era comum entre os hebreus e consistia em consagrar essa criança a Deus, consagrar um filho a Deus, seja para sempre ou temporariamente, e depois resgatar esse filho por meio de donativos
e sacrifícios. Os que eram oferecidos a Deus eram recebidos nos edifícios anexos do templo, uma espécie de mosteiro, como dizem na tradição. Ali viveriam sob a direção dos sacerdotes idosos, das mulheres santas, que educavam essas crianças para o serviço do ministério sagrado ou para o serviço do santuário. Uma vez que Nossa Senhora ela gozava já do uso da razão desde o instante, primeiro instante da sua existência, os padres na tradição diziam que ela se consagrou a Deus totalmente e não se passou na vida dela sequer um instante sem que ela se oferecesse a Deus. Depois de ser apresentada com 80 dias de nascido, como prescrevia a lei para as meninas, 40 dias para os meninos, 80 para as meninas. Agora, já com 3 anos de idade, ela foi apresentada ao templo pelos seus pais e a pequenina Nossa Senhora gozava já do uso da razão e, com liberdade, ela própria se consagra a Deus. Os santos padres são unânimes em considerar que a apresentação de Nossa Senhora no templo, que a sua oferta a Nosso Senhor, como um ato de religião mais perfeito que até então tinha sido feito em honra a Deus, porque antes de Nossa Senhora, nenhuma criatura teria sido tão perfeita e tão santa. E ela, já gozando do uso da razão, teria por si mesma consagrado a Deus. O grande valor desta consagração de Nossa Senhora aos 3 anos de idade, que está lá no apócrifo do proto-evangelho de São Tiago, e que o padre Roio Marim diz que é muito fantasioso e que é desprovido de um fundamento sério, ele está no fato de que Nossa Senhora já gozava do uso da razão e por isso teria se consagrado livremente do fundo do coração e de modo perfeito, né, como dizem os santos padres, ainda tão pequena, teria subido sozinha os 15 degraus do templo, não é? E com grande generosidade e prontidão, Nossa Senhora teria, ainda muito pequenina, renunciado ao convívio com os pais, que era o bem mais precioso que ela possuía na sua mais tenra infância. Então, ali está o valor, né, desta consagração de Nossa Senhora. Se foi assim de fato que aconteceu, nós não sabemos. O padre Roio Marim diz que o proto-evangelho de São Tiago é um apócrifo que é desprovido de um fundamento sério. Portanto, nós nos apegamos mais ao conteúdo espiritual do que ao conteúdo arqueológico ou histórico, né, desse fato. E ainda que nós não possamos nos apegar com confiança e com segurança nesses apócrifos, né, nós não podemos negar que o próprio padre Roio Marim diz que a Virgem Maria de fato haveria de ter se consagrado a Deus inteiramente por um voto de virgindade. Considerando o padre Roio Marim que, apesar da Santíssima Virgem ter vivido uma vida ordinária, e ele acredita que ela viveu com os pais e com os concidadãos, né, a mesma, ou seja, Nossa Senhora de fato, ela possuía uma pureza imaculada e gozava de uma intensa vida espiritual e possuía o Espírito Santo, que fazia com que ela levasse uma vida verdadeiramente recolhida e totalmente inclinada para as coisas de Deus e para a comunhão com Deus. Segundo ainda o padre Roio Marim, Nossa Senhora ela teria recebido uma educação normal, uma educação dada a todas as meninas da época dela, e afirma que ela deveria ter conhecido profundamente a história do povo de Israel e conhecido também as profecias messiânicas, né, pela frequência que Nossa Senhora tinha nas sinagogas e também pelas peregrinações a Jerusalém. Sem sombra de dúvidas, diz o padre Roio Marim no seu livro sobre a Virgem Maria, na página 20, ele diz, sem sombra de dúvidas, a vida espiritual de Nossa Senhora ela estaria alimentada pelo recolhimento e pela devoção pessoal. E na alma puríssima de Nossa Senhora, que é limpa de todo pecado e de toda inclinação ao pecado, deve ter comunicações divinas, deveria ter comunicações divinas inefáveis, absolutamente impossíveis de expressar em outras criaturas. Diante disso, então,
o padre Rui Marim ressalta que Nossa Senhora teria vivido uma vida solitária e uma vida recolhida. Hoje nós celebramos a festa da apresentação de Nossa Senhora no dia 21 de novembro. Essa já era celebrada no Oriente desde o século IX e depois no Ocidente ela começou a ser celebrada no século XIV pela determinação do Papa Gregório XI. Portanto, é uma festa também já celebrada com grande antiguidade. Uma tradição muito piedosa diz que a Santíssima Virgem teria ficado no templo até os 12 anos e depois disso ela teria se retirado para Nazaré com São José, que tinha desposado a Virgem Maria por ordem de Deus. Segundo essa tradição, São Joaquim e Santa Ana teriam falecido, deixando Nossa Senhora órfã e privada do apoio humano. E então Deus, sendo bom e infinitamente amável, ele providencia, né, um esposo a Nossa Senhora e lhe envia São José. Nossa Senhora que havia feito o voto de virgindade, sabendo ser a vontade de Deus e conhecendo as disposições do próprio coração de São José, ela sabia que aquela união não seria em absoluto nem violação e nem um obstáculo ao seu voto de castidade. De fato, convinha, nos desígnios da Divina Providência, que Nossa Senhora se casasse com São José, em primeiro lugar, porque ela precisava, né, Deus queria salvaguardar a honra de Nossa Senhora e do menino Jesus. Depois, também convinha que ela se casasse com São José para garantir à Santíssima Virgem um amparo na vida, um companheiro, um protetor para as viagens e para as provas que um dia eles teriam que passar para salvar o menino Jesus. Portanto, o argumento da tradição é que, de fato, era conveniente esse casamento. Para a Virgem Maria, porque sendo modelo para o seu sexo, ou seja, modelo para as mulheres, ela honrasse todos os estados de uma mulher, ou seja, mãe, esposa, depois viúva. E depois também era necessário para que o Verbo de Deus feito homem, tendo na terra um pai e uma mãe, vivesse com eles, né, a prática da submissão, do trabalho, das outras virtudes domésticas, que pudesse oferecer ao mundo um perfeito modelo de família, segundo o coração de Deus. De acordo com o padre Rui Marim, nada nós sabemos como Maria e José se conheceram. Não existe um dado bíblico que comprove, que fale disso. O certo é que, segundo ele, se os casamentos felizes são arranjados no céu, isso se verificou soberanamente no caso da Virgem Maria e de São José. Ou seja, assim como Deus escolheu e preparou a mãe do filho dele, também teria determinado São José para ser o pai do protetor, pai protetor do Filho de Deus. Portanto, o mesmo desígnio que escolheu a mãe, também teria escolhido o pai. São José ele mereceu a honra, né, de ser escolhido como esposo para Nossa Senhora pela iminência das virtudes que ele possuía, pela graça de Deus. Muitos santos padres pensam, e isso é muito plausível, né, que também o padre Rui Marim considera que São José também tivesse se consagrado a Deus por um voto de virgindade. E isso ele o fez seguindo o impulso da graça, né? Então, aos olhos do mundo, São José era apenas um homem simples e um carpinteiro honesto, mas aos olhos de Deus, São José era o homem mais santo e mais perfeito que tinha nascido até aquele momento. E Deus o preparou exatamente para isso. A intimidade com o menino Jesus, com a Virgem Maria, dão a São José graças excepcionais e, no seu íntimo, ele cresce muito acima de todos os santos. São José foi o esposo da Virgem Maria. O Filho de Deus o chama de pai e o Evangelho chama São José de justo. Não se trata somente de uma virtude humana da justiça, mas a virtude cardial da justiça, uma justiça chamada universal, que traz em si a aliança de todas as virtudes. São José deu a Deus aquilo que lhe era devido e deu a Jesus o que era devido, a Nossa Senhora o que era devido, verdadeiramente justo. São José ele terá, né, a glória de passar entre os judeus como sendo o pai de Jesus e será para sempre
um modelo de abnegação, de dedicação, de fidelidade, e espalhará essa virtude, espelhará essa virtude a todos os homens. A Santa Igreja, ela dedica também a São José e a Nossa Senhora uma festa em que se celebra a data, não é, desse matrimônio. E a Igreja dá essa festa no dia 23 de janeiro, no calendário antigo. Papa Paulo III, ele mandou compor um ofício próprio para essa festa. Depois, Papa Bento XIII, em 1725, torna essa festa obrigatória em todas as igrejas dos estados pontifícios. Portanto, era uma festa que também era celebrada das núpcias de São José e Nossa Senhora. Portanto, nós podemos meditar um pouco no dia de hoje sobre esses momentos iniciais da vida da Santíssima Virgem, que vai da sua infância até o momento do seu esponsório com São José. Que nós possamos meditar. Na próxima formação, nós meditaremos sobre a anunciação do anjo Gabriel à Santíssima Virgem, a sua visitação a Santa Isabel, as angústias de São José e o nascimento de Jesus em Belém. Peçamos a graça da bênção de Nossa Senhora sobre nós, sobre a nossa vida. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.